Olá, pessoal, eu sou a Neuza Maria Bojiquian, estou apresentando mais um número do programa do Diálogo Zineu, que é uma produção do INCT para estudos sobre os Estados Unidos, e esse vídeo traz, então, a parte 2 da nossa conversa com o pesquisador Kécio Lemos, que é doutorando do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da Unesp, Unicamp e PUC São Paulo, e pesquisador do nosso INCT. E, então, nesse vídeo, vamos continuar falando da guerra de sanções, né, das sanções energéticas aí entre a Rússia e essa coalizão ocidental, esses países do Ocidente, tanto da Europa quanto os Estados Unidos aí envolvidos. Kécio, nós fechamos a nossa conversa no vídeo anterior falando dessa movimentação dos europeus e da Rússia, dos russos, na busca de novos fornecedores e novos compradores, né? E isso tudo para superar ou diminuir, né, os impactos da guerra na cadeia de suprimento de energia. Agora, a minha proposta é falar sobre a movimentação no Oriente Médio, que é uma região aí muito importante, né? Mais especificamente sobre a recalibragem das relações, de um lado entre os Estados Unidos e a Arábia Saudita, e de outro lado entre a Rússia e Irã, aí com a mediação da Turquia, né, que a gente viu aí nos últimos dias, né, na semana passada, inclusive. Muitos aqui vão se lembrar da visita, né, que foi um tanto constrangedora, meio suando capitulação, né, do Joe Biden à Arábia Saudita, diante da necessidade de se encontrar com o príncipe herdeiro saudita, famoso, né, o Mohammed bin Salman, que é conhecido como MBS, né? Bom, também quem acompanhou aí os envolvimentos do príncipe herdeiro saudita, o MBS, vão se lembrar do envolvimento dele, né, que a inteligência dos Estados Unidos apontou ele como mandante da morte do jornalista, famoso jornalista Jamal Khashoggi, né? E o Biden justificou a visita dele dizendo que iria construir uma ponte, ou contribuir lá para a estabilidade da região. Foi essa oficialmente que ele usou para justificar a viagem dele, a ida dele à Arábia Saudita. Ele não iria, então, mudar de visão sobre os direitos humanos, e que, como presidente dos Estados Unidos, o compromisso dele seria com a manutenção da paz, enfim. Mas, de fato, na percepção do governo Biden, há muito em jogo com a participação da Arábia Saudita, e nós podemos dizer que sim, a questão do suprimento de petróleo se impôs ao governo Biden. Vale lembrar que em junho o JP Morgan Chase, né, o banco norte-americano, pintou um cenário absurdo, né, apocalíptico, no qual o Putin, né, reteria esses milhões de barris de petróleo do mercado, e os preços iriam a $380 o barril, né? Quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus do céu, socorro, né? Depois, apesar da queda, né, no barril do petróleo na primeira semana de julho, quando caiu abaixo de 100 pela primeira vez desde abril, mas mesmo assim tem jornalistas prevendo, tem analistas prevendo que a alta do petróleo veio para ficar, né? A Bloomberg que colocou isso, tem falado isso, eu acompanho bastante a Bloomberg, e eles estão dizendo que essa alta veio para ficar. A demanda por combustível ainda está crescendo à medida que o mundo está retomando aí, né, do ponto onde parou antes dos lockdowns, né, dos bloqueios por conta da Covid-19. Por outro lado, a oferta estaria com problemas à medida que faltariam refinarias, né? Você também fala disso nas suas falas, né, nas suas apresentações, que faltam refinarias para transformar esse petróleo em combustível, né? Então, enfim, tudo isso compõe aí, tem uma previsão de que a demanda
em 2023, ela chega, então, muito próxima de 2019. Então, como que faz para atender essa demanda de imediato, né? Os democratas querem evitar né? Eu fazendo uma leitura sobre aí agora, as vésperas das eleições, né? De meio de mandato, lá de meio termo, né? Para o legislativo norte-americano, estadunidense, os democratas querem evitar uma recessão americana e, claro, uma pancadona nas eleições. E, nesse cenário, os países do Oriente Médio são chamados a dar, então, as suas contribuições. E os democratas acreditam que a Arábia Saudita e os Emirados Árabes, em especial, possuem a maior capacidade ociosa do que qualquer outro grande país ali, produtor de petróleo. Então, podendo, em princípio, aumentar essa produção rapidamente. Bem, a Casa Branca informou que a Arábia Saudita se comprometeu a apoiar o equilíbrio do mercado global de petróleo, né? Eu estava lá checando nos releases da Casa Branca, está dizendo isso, para um crescimento econômico sustentado e tal. Os Estados Unidos saudaram isso, né? O aumento nos níveis de produção, que seria aí em torno de 50% acima do planejado para julho e agosto, e essas etapas, e, enfim, os outros steps, né, e as outras etapas ajudariam, então, a estabilizar essa situação. Então, Kézio, eu gostaria que você comentasse sobre esse compromisso dos sauditas, diante de um cenário que não haveria motivação nenhuma para aumentar essa produção. Porque, veja, eu estou me referindo ao fato de que a Arábia Saudita está desfrutando também dos altos preços do petróleo no curto prazo, de fato. Né? Quem tem petróleo para vender, tem comprador, né? Estão todos aproveitando. A Arábia Saudita não é diferente. Até para se preparar para aquele plano de transição energética, que é tão defendida pelos democratas e na Europa, né? Então, pelos europeus, que vai, é claro, interferir no preço, né? Vai diminuir essa demanda, então o preço cai. Simples assim. E, além disso, tem o fato de que os Estados Unidos e a Europa estão pressionando para limitar o preço que os consumidores pagam pelo petróleo russo. Então, né, isso a gente já falou, mantendo a oferta fluindo para os mercados e assim tentando impedir que os russos obtenham esse lucro. Então, essa é a estratégia. Acreditando ou não no sucesso, então, dessa manobra, né, dessa tática, é razoável pensar que os produtores de petróleo não teriam incentivo nenhum para atender esse pedido do Biden. E eu também, então, eu gostaria que você comentasse sobre isso, né, sobre esse anúncio que a Casa Branca fez, de que conseguiu obter dos sauditas esse compromisso. E eu também queria que você comentasse sobre um encontro na semana passada entre os líderes das 3 potências regionais ali dessa região. Eu estou falando de Rússia, Irã e Turquia, né? Essa reunião, essa cúpula aconteceu em Teherã. E é um encontro muito significativo, tendo em conta que as 3 potências regionais, essas que eu mencionei, elas têm uma relação bem sensível, né, por assim dizer, permeada ali por muitos interesses e também muitos, né, interesses mútuos, mas também muitos conflitos. Oficialmente, um dos principais itens da agenda oficial, então, dessa cúpula foi a retomada das exportações de grãos no Mar Negro, para, então, aplacar a crise alimentar, um assunto que a gente já falou aqui, né, no nos vídeos passados, mas a gente precisa ter também em conta, né, quando falam que a principal agenda foi essa, que o momento em que acontece esse encontro, né, é muito simbólico, porque foi logo após a empresa russa, a Gazprom, né, que você já mencionou aqui, anunciar um acordo de cooperação com Teherã. E, é claro, acontece na esteira da visita do Biden ao Oriente Médio. Então, eu gostaria que você trouxesse para a gente aí essa leitura a respeito dessa movimentação desses países, né? Qual a importância deles, esse momento, né? Que tem essas reuniões. E então é isso. Por favor, fica à vontade. Obrigada de novo.
Olá, Neuza, muito bom estar aqui novamente. Ahn, eu acho que faz necessário a gente tentar trazer um pouco de contexto histórico sobre o papel do Oriente Médio nos mercados de energia, né? O Oriente Médio ele é considerado um núcleo da gravidade, né, dos mercados de energia. Desde do pós-Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos têm estratégias muito bem direcionadas para a região, com o intuito de garantir o fornecimento de energia do ponto de vista não só para a sua própria economia, também como seus aliados, né? A primeira estratégia que os Estados Unidos adotaram após o fim da Segunda Guerra Mundial foi a chamada estratégia dos dois pilares, uma aliança especial com a Arábia Saudita e com o Irã naquele momento, né? Ah, Daí veio a Revolução Iraniana, essa estratégia teve que ser revista, e na década, teve os choques do petróleo na década de 70, né? E após a invasão soviética ao Afeganistão, os Estados Unidos, o governo Carter, eles lançam uma chamada doutrina Carter. E, entre outras coisas, essa doutrina previa a interferência militar direta de Washington em caso de qualquer intervenção estrangeira no Golfo Pérsico, no Oriente Médio, que comprometesse o fornecimento de petróleo para os Estados Unidos e para os seus aliados, né? Então, depois disso, nós temos a invasão do Iraque ao Kuwait, que teve as questões de petróleo como grandes propulsores dessa invasão, a reação americana. A invasão americana ao Iraque em 2003 também, depois dos conflitos, fica claro que havia pretensões muito interessantes dos Estados Unidos a respeito da indústria de petróleo iraquiana, né? Durante a invasão, por exemplo, a Bagdá, o único prédio que não foi bombardeado, né, e que um grupo especial de agentes americanos fez questão de proteger esse prédio durante a invasão foi o Ministério da Energia do Iraque. Então, mostra um pouco da importância, né, que a questão do petróleo teve nessa invasão. Depois acontece algo muito importante nessa relação entre Estados Unidos e Oriente Médio, que é o desenvolvimento do petróleo de xisto dentro dos Estados Unidos, que provoca um boom na produção americana, fazendo com que as importações de petróleo dos Estados Unidos vindo do Oriente Médio ele diminua bastante. E isso faz com que necessariamente o Oriente Médio perca um pouco da sua importância dentro da agenda americana. Perca um pouco, né? Que há outros fatores que influenciam. Mas diretamente os Estados Unidos se tornaram mais autônomos a respeito de segurança energética em relação ao Oriente Médio. Isso fez com que, por exemplo, o presidente Obama ele pudesse costurar o acordo sobre o programa nuclear iraniano com o Irã, que é o maior inimigo da Arábia Saudita, que sempre foi o principal aliado americano na região, principalmente em matéria de energia. E isso enfureceu, na época, países aliados históricos dos Estados Unidos, como Israel e como a Arábia Saudita, porque esse acordo provocaria o fim das sanções sobre a indústria de energia iraniana. E esse fim de sanção, esse encerramento dessas sanções provocaria um aumento na produção de petróleo por parte do Irã, um crescimento econômico e, com certeza, interferiria na balança de poder do Oriente Médio. Quando Trump chega, esse acordo é desfeito e os Estados Unidos voltam de novo para mais próximo da Arábia Saudita e chegamos aqui nesse contexto de guerra agora, pós a invasão russa no Iraque. Hoje, o Oriente Médio é um dos atores, os países do Oriente Médio são os atores que podem fornecer mais rapidamente, principalmente petróleo, são os atores que mais conseguiriam impactar nos preços de petróleo no curto espaço de tempo. Então, os olhos do mundo voltam-se para o Oriente Médio nesse momento. Os Estados Unidos, no início da guerra, ele procurou dois outros importantes atores nessa dinâmica, Venezuela e Irã. Por que esses dois países? Porque são dois países que estão sancionados, que estão impedidos de produzir com as suas indústrias
muito aquém do que eles podem produzir em termos de recursos energéticos. Então, os Estados Unidos enviam representantes para a Venezuela, por exemplo, para sondar a capacidade que a Venezuela possuiria de aumentar sua produção, mas o retorno não é um retorno positivo, porque a indústria venezuelana está sucateada. Ela precisaria de muito tempo, mesmo com o fim das sanções, ela precisaria de muito tempo para reconquistar a capacidade produtiva perdida ao longo dos anos. O Irã, por outro lado, também precisaria de tempo. Ele não poderia oferecer. É um dos países que mais tem potencial de crescimento em termos de produção de petróleo e gás, é o Irã hoje no mundo. Mas no curto espaço de tempo também ele não conseguiria fornecer ao mercado esse auxílio. E a outra questão que impacta muito nessa dinâmica geopolítica, que é o anúncio, né, que o Irã está muito próximo atualmente de ter a tecnologia necessária para a produção do armamento nuclear. Então, essa questão geopolítica acirra ainda mais essa dinâmica no Oriente Médio, fazendo com que a Arábia Saudita e Israel se manifestem contra o Irã, cobrando dos Estados Unidos algum posicionamento também contra o Irã, e em um contexto em que os Estados Unidos para estabilizar o mercado internacional do petróleo, precisa de um petróleo rapidamente no mercado, em quem ele vai apostar? Na Arábia Saudita, que pode fornecer isso rapidamente, ou no Irã, que pode fornecer isso a médio e longo prazo? Então, essa escolha, nessa dinâmica, os Estados Unidos, mesmo contra a vontade do Biden, que o Biden, por vezes, criticou o príncipe saudita veementemente, né? Principalmente sobre o assassinato do jornalista, onde o líder saudita é acusado, né, de ordenar esse assassinato. Então, dentro desse contexto, Biden tem que se dobrar à Arábia Saudita novamente. E o que é que a Rússia faz em contrapartida? Já que o Irã não foi uma alternativa, a Rússia se desloca e tenta fechar algum tipo de acordo com o Irã. Um acordo que é um acordo polêmico aqui, né? Por que um acordo polêmico? Porque nós estamos falando de dois países competidores, agora mais do que nunca. Por quê? Porque eles estão agora dentro do mercado energético dos países sancionados. Então, nós temos agora não apenas Venezuela, não apenas Irã, mas também a Rússia, nesse mercado paralelo dos países sancionados. Então, mais do que nunca, eles são concorrentes. A Rússia entrou nesse mercado paralelo dos países sancionados. Então, é uma disputa interessante, mas, ao meu ver, é uma aliança que visa ter uma maior influência na OPEP. O Irã é um país membro da OPEP e a Rússia é um país membro da OPEP+, né? Então, talvez aqui haja algum tipo de acordo que vise ter uma maior influência nas decisões da OPEP e tentem manipular, assim, as decisões do mercado, do grupo, né, da OPEP, para tentar beneficiá-los de alguma forma nesse contexto de reconfiguração do mercado global de energia, né? Então, o Oriente Médio ele volta à tona dentro dessa questão energética, volta ao cenário, volta ao foco internacional, e o esforço americano é muito claro, é muito objetivo. Os Estados Unidos está assumindo esse papel de intermediador entre a Europa e novas fontes, novas oportunidades e novos fluxos energéticos. E aqui também nasce outro ponto interessante, que é a influência chinesa no continente, no Oriente Médio. Então, os Estados Unidos, nesse momento, né, a retirada trágica do Afeganistão, né, todos esses movimentos que fizeram com que o Oriente Médio talvez surgissem alguns vácuos de poder dentro do Oriente Médio. A gente sabe que na política internacional não existe vácuo de poder. A China tem procurado e tem preenchido esse vácuo de poder que os Estados Unidos, ao longo dos anos, têm deixado na região. Então, nesse momento em particular, essa dinâmica geopolítica é muito concreta. A Rússia procura se aliar com o Irã, com uma clara sinalização geopolítica de que a aliança americana com a Arábia Saudita está sendo observada e há um contraponto que pode se manifestar e pode atuar de forma contrária a essa aliança americana com a Arábia Saudita. No entanto, Neus, é muito interessante também notarmos o pragmatismo dentro
dessas relações, por exemplo, a Arábia Saudita tem comprado petróleo dos russos mais barato, revendido, revendido esse petróleo pelos seus preços, né, pelo preço do mercado comum. O mercado russo está né, se posicionando. A Rússia oferece seus recursos mais num valor bem mais abaixo, né, obviamente. Então, os sauditas têm comprado, né, vários recursos petrolíferos da Rússia e revendido isso no preço mais alto. E, ao mesmo tempo, manifesta esse acordo com os americanos. Então, está tudo em aberto no Oriente Médio, não há definições, não há questões concretas aqui fechadas, né? É um cenário muito volátil, esse cenário desse mercado de energia, e a Turquia, por exemplo, hoje recebe uma pressão muito grande dos Estados Unidos e da Europa para que a Turquia abra seus terminais de GNL e possa fazer com que esses terminais tenham capacidade de receber mais gás natural de outros atores, para que esse gás seja canalizado para a Europa. Tanto a Turquia como o Reino Unido, hoje, que o Reino Unido não faz parte mais da União Europeia, então são países que estão sendo convencidos, né? Há uma tentativa grande da União Europeia e dos Estados Unidos de convencerem esses países para que hajam a ampliação de suas capacidades de recebimento de gás natural GNL e, assim, ajudar nesse contexto emergencial que a Europa sofre hoje. Então, de forma muito resumida, são essas as dinâmicas hoje. Estados Unidos querendo, num curto espaço de tempo, fazer com que a Arábia Saudita e os países da OPEP possam produzir mais petróleo, apesar, né, disso ter um efeito nos preços de petróleo e ter também um efeito na capacidade de ganho, né, da Arábia Saudita, de receitas, gerar receitas da Arábia Saudita. Obviamente que há outras questões sendo negociadas junto com esse acordo, e acredito que as questões de segurança, a arquitetura de segurança, né, há um debate hoje sobre a criação de uma OTAN no Oriente Médio, né, para tentar se contrapor a essa ameaça que um Irã nuclearizado representaria para a região. Então, acredito que os ganhos financeiros possam ser uma moeda de troca nessa questão, esse comércio de energia possa ser uma moeda de troca, para que a Arábia Saudita e outros países, como Israel, não percam suas influências e não haja um crescimento do protagonismo do Irã como um ator regional dentro do Oriente Médio. Você me dá uma ideia de que, né, tem possivelmente mudanças na distribuição de poder, né? Acho que é isso que está por trás da sua fala, quando você traz aí esses pontos, né? Enfim, você também citou a China, né? Que ela tem preenchido o vácuo de poder que não existe, então ela chega. E aí, quando você menciona a China, eu trago agora, né, eu coloco para você, para a gente ir para esse próximo bloco, falando, então, estaria havendo mudanças na distribuição de poder global, mudanças reais, né, mudanças efetivas, duradouras, não apenas transitórias e tal. Bem, é isso, a guerra na Ucrânia, ela trouxe uma atenção renovada à segurança energética e ao papel fundamental do petróleo e do gás natural na economia global, né? E o que a gente pode perceber é que o preço alto do petróleo, sem dúvidas, beneficia os grandes exportadores de petróleo, como a própria Rússia, os países do Golfo aí, por exemplo, aqueles países do Conselho de Cooperação do Golfo, né? E esses países também, né, estão ali, eles têm interesse, né? Estou falando de Omã, Emirados Árabes, Arábia Saudita, Catar, Bahrein e Kuwait, estão juntos, né? Estão unidos ali. Então, como é que se formam essas coalizões? Quais são, existem fissuras nessas coalizões, né?
Mas também não são só esses países que se beneficiam, né? Também tem os países de renda média, como você falou, né? Então, o Irã, a gente poderia falar da Argélia também, né? Do Iraque, você mencionou o Iraque, a Venezuela. E o que que isso tudo pode significar, né? Como esses países tirariam proveito de tudo isso, mas eu estou dizendo de um proveito de longo prazo, porque o imediato, até o Irã comprando o petróleo russo, quer dizer, poupando o seu, ou né, faz um negócio a um custo, ele não tem que ter o custo de produção, então ele já compra e repassa, né? Ele tem um markup ali e repassa, vai para frente, né? E como os outros países poderiam reagir a isso tudo, né? A esse poder que hoje está nas mãos ainda por conta da predominância do hidrocarboneto, dos hidrocarbonetos, né? E aí eu também gostaria que você falasse um pouquinho sobre as relações daqui para frente entre a Rússia e a Ásia. Como você mencionou, China, então qual é o papel aí realmente nessa relação, né? Quer dizer, qual seria a característica ou a essência dessa relação e o que que dá sustentação para essa relação aí daqui para frente, no médio e longo prazo? Eu costumo falar que a guerra na Ucrânia, na verdade, é um ringue de um conflito muito mais abrangente, de uma disputa muito mais abrangente, né? E a disputa mais importante dos nossos dias hoje, certamente, é a disputa entre Estados Unidos e China. Certa vez eu participei de um debate com a professora Cristina Pessequilha, né, uma grande referência das relações internacionais no Brasil, e nesse debate surgiu o contexto da disputa hegemônica, né, da transição hegemônica, que talvez o mundo começou a experimentar. E para quem não tem muita familiaridade com a disputa, de forma muito resumida, é aquele contexto de que quando uma potência hegemônica ela começa a declinar e outro país começa a ascender e a ameaçar essa potência hegemônica, em algum momento vai haver um momento de ficção, de conflito entre essas duas potências. A potência hegemônica quer manter-se como uma potência hegemônica, e a potência em ascensão ela quer encontrar seu lugar ao sol também, né? Ela quer conseguir mais poder. E hoje, aparentemente, estamos vivendo esse período de transição hegemônica, com a China criando protagonismo, né? Tendo cada vez mais protagonismo nas decisões internacionais. Do ponto de vista econômico, a China, em pouco espaço de tempo, vai superar os Estados Unidos, ao que tudo indica. Do ponto de vista militar, os Estados Unidos ainda estão muito à frente de qualquer outro país, mas a China tem crescido rapidamente quanto a isso. E o que é que a guerra da Ucrânia tem nisso tudo, né? Como a gente pode interpretar essa guerra como algo que pode estar provocando mudanças nessa ordem internacional, né? E nesse debate trouxe a concepção de que talvez quando você não consegue mais competir do ponto de vista de uma guerra direta entre Estados Unidos e China, seria algo desastroso. Do ponto de vista econômico, aparentemente o cenário internacional é muito favorável ao crescimento chinês. A China tem crescido há décadas. Então, o ambiente internacional tem sido favorável aos chineses. Então, como competir diante dessa situação? Como competir? E talvez, no momento, o caos seja a melhor forma de tentar criar obstáculos, de tentar criar barreiras à continuidade do crescimento chinês. Dificultar, tornar um ambiente internacional mais difícil para que a China possa, de certa forma, sentir, né? Isso seria mais ou menos, numa linguagem popular, quando a gente está perdendo um jogo de xadrez e a gente bate o joelho no tabuleiro e derruba as peças. Vamos começar de novo. Né? Você sabe que vai perder aquela guerra, então a gente dá um jeitinho de recomeçar o jogo. E talvez, talvez esse caos que os fluxos de comércio hoje estejam enfrentando, esse caos que as sanções econômicas elas provocaram, né? As sanções econômicas provocaram esse desarranjo nas cadeias de suprimento global. Talvez esse caos possa ser também, é algo para nós pensarmos, um caos estratégico.
Ah, mas está afetando os Estados Unidos. Ah, está afetando. Mas o caos ele tem esse poder de afetar todos. Mas ele pode. A crise é sinônimo de quê? De decisão. Esses processos de crise aceleram decisões. E algo que podemos captar dessa conjuntura nesse momento é essa reaproximação importante entre os Estados Unidos e os aliados europeus. Quando Trump chega à presidência, nós vemos até a possibilidade da OTAN deixar de existir. Né? Os Estados Unidos, Trump questiona o financiamento da OTAN, que os europeus estão pagando pouco, há litígios fortíssimos dentro do continente europeu, e diante da guerra, a OTAN começa até mesmo a se expandir. Nós temos hoje Finlândia, Suécia prestes a entrar na OTAN, a Alemanha, que há muito tempo, né, se vestia de trajes de pacifismo, aumentando a participação do PIB para a defesa, então enviando armas pela primeira vez para uma região em conflito, que é no caso da Ucrânia. Finlândia, Suíça, que também sempre foi, né, aquele país neutro, assumindo o protagonismo nas sanções econômicas também. Então, cria esse efeito que talvez possa ser interessante para os Estados Unidos no médio e longo prazo, que é esse realinhamento entre os aliados europeus e os Estados Unidos, o fortalecimento da OTAN e possivelmente o enfraquecimento da Rússia. E a gente volta para a questão da energia aqui. Por que enfraquecimento da Rússia? Porque, como a gente já debateu aqui, vai demorar muito para a Rússia conseguir, à medida que a Europa vai se distanciando do gás e do petróleo russo, vai demorar muito tempo e vai requerer muito investimento por parte dos russos para redirecionar os seus recursos energéticos para os outros mercados, principalmente para o mercado asiático. Mas será mesmo que a China vai assumir esse volume de gás natural, por exemplo, hoje que a Europa consome? Porque a China tem procurado diversificar suas fontes de energia. A China não quer permanecer dependente de fornecedores, né? E mais do que isso, a China tem projetos também de investimentos pesados na energia limpa, na energia renovável. Há grandes projetos nesse sentido. Então, será que a Rússia, após todo esse realinhamento do mercado de energia, a Europa se deslocando da Rússia, a Rússia procurando novos clientes, será que a Rússia conseguirá se reestruturar o fornecimento de energia e passar a conseguir receitas como ela conseguiu durante todas essas décadas no comércio com a Europa? É algo que está completamente aberto, né? Os preços da energia vão permanecer altos por um tempo, ao que tudo indica, mas não será algo permanente, né? Em algum momento, nós voltaremos aos patamares mais baixos. Então, durante esse processo, esse isolamento que a Rússia tem hoje, um isolamento entre aspas, mas essa necessidade que a Rússia tem de se deslocar para o mercado asiático pode comprometer, sim, as receitas de Moscou no longo prazo. As sanções também, a forma com que essa guerra vai acabar pode comprometer e Moscou. E principalmente aqui, ao que tudo indica, a Europa terá, a Rússia terá menos poder de barganha sobre os europeus, né? A Europa estará menos sensível às políticas de barganha da Rússia em termos de comércio de energia. Isso fará com que a Europa não pense duas vezes antes de tomar medidas mais drásticas no futuro. Então, assim, a Rússia pode sair enfraquecida desse processo, a China pode sair beneficiada, porque ela poderá comprar recursos energéticos, fazer negociações vantajosas com os russos, comprar recursos energéticos mais baratos, aproveitar esse período para tentar se aproveitar, né, dessa alta disponibilidade que os recursos energéticos russos passará a ter no futuro para fechar acordos vantajosos para ela. Os Estados Unidos podem utilizar esse caos, podem estar utilizando esse caos para realinhar rotas, fechar novos acordos, fechar novas estratégias no médio e longo prazo que possam criar obstáculos à inserção chinesa. Estamos falando aqui, a China é uma potência comercial e o caos que nós estamos vendo é um caos no comércio, né? Então,
Pode ser que haja algum interesse americano de tentar barrar os chineses nessa questão, mas há outra variável que a gente deve considerar aqui, variável muito importante, né? Essa coalizão Europa e Estados Unidos, por quanto tempo ela poderá permanecer? Estamos falando de crises econômicas, estamos falando de inflação, crise energética, crise de insegurança alimentar, e nós sabemos os impactos que essas crises têm nos processos eleitorais das democracias. E que tipo de efeitos, né, tudo isso poderá trazer nas eleições nos Estados Unidos e na Europa. E as consequências dessas eleições permitirá que essa coalizão continue caminhando e olhando para a mesma direção ou provocará mudanças e rupturas? Então, estamos vivendo um momento de transição hegemônica e mudança na ordem internacional, e é muito difícil fazer qualquer previsão. Quem sou eu para fazer qualquer previsão nesse sentido? Mas o que nós vemos aqui é uma oportunidade das grandes potências, de forma muito resumida, né? As crises elas aceleram decisões, e essas decisões, com certeza, podem provocar mudanças na ordem internacional, podem provocar mudanças na distribuição de poder global. E a transição do mercado de energia, que é algo concreto, é algo que já está acontecendo, certamente vai impactar, dando, né, poder aos atores, tirando poder de alguns atores, dando poder a outros atores, e temos que acompanhar isso com muita atenção, mas são cenas dos próximos capítulos. Bom, por hoje a gente encerra aqui, e, pessoal, essa é a segunda parte da nossa apresentação sobre sanções energéticas, e que a gente contou aqui com a participação do doutorando Kécio Lemos, aqui aqui no programa Diálogos INEU. Muito obrigada, Kécio, mais uma vez. A casa está aberta, né? Aqui a equipe toda, eu estou falando em nome da equipe toda aqui do Diálogos, então a gente espera contar com você, vamos conversar, vamos continuar conversando sobre isso, né? E eu espero aqui que todo mundo que está nos assistindo tenha gostado desse vídeo. Até mais. Em breve a gente vai estar aqui com novas agendas de discussão. Muito obrigada.